Bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindos a uma nova entrevista de Crítica Republicana. Crítica Republicana é um espaço de divulgação científica, forma parte do canal Resistência Contemporânea. Estamos numa campanha para chegar a 100.000 inscritos. Por favor, deixe seu gostei. Se possível, torne-se membro do canal. Hoje temos uma entrevista, aliás, uma mesa redonda, com 3 colegas que trabalham um tema sumamente importante para esse espaço de divulgação científica. O tema da entrevista de hoje é o direito achado na entrecruza, territórios de luta, reconstrução da justiça e reconhecimento de uma epistemologia afrodispórica. Temos a Luciana de Souza Ramos. Ela é pós-doutora em Direito, é doutora em Direito Constitucional e Teoria do Estado e membro da Rede Nacional de Advogadas e Advogadas Populares. Bom dia, Luciana. Tudo bem com você? Bom dia, professor Carlos. Tudo ótimo. Bom, temos também a Chiara Ramos. Ela é doutoranda em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa e procuradora federal. Bom dia, Chiara. Tudo bem? Bom dia a todas e a todos. Bom dia, Carlos. Um grande prazer estar aqui com vocês. E temos também o Paulo Fernando Soares Pereira, é doutor em Direito, Estado e Constituição e procurador federal. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, Carlos, bom dia, Luciana, bom dia, Chiara, todas e todos. Muito bem, então hoje temos uma entrevista sobre uma temática muito importante. Se alguma pessoa do público tiver algum comentário, alguma pergunta, podem encaminhar via chat e no momento oportuno nós colocaremos essas perguntas ou comentários à disposição dos palestrantes. Bom, sem mais delongas, então vamos para uma primeira pergunta. E uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer aos senhores e senhoras é sobre sua trajetória acadêmica e profissional e sobre seus projetos de pesquisa em andamento. O que vocês nos podem comentar sobre isso? Professora Luciana Ramos. Agradecer já imensamente aos meus irmãos Chiara e Paulo, ao professor Carlos também, por essa oportunidade, por esse diálogo. Esse tema é um tema, para mim, muito importante, porque não é só um tema acadêmico, que foi objeto do meu doutorado, mas é também um tema da minha vida, da minha existência. Eu, há muito tempo, desde que entrei religião de matriz africana, eu sou do candomblé Queto, que eu passei a aprender a ser, né? A me reconhecer como uma mulher negra de axé e a reconhecer a minha ancestralidade, a entender boa parte da minha existência. Então, desde daí, eu venho pesquisando sobre isso, né? Vivenciando muitas coisas, não só no terreiro, né, do qual eu faço parte, mas também no processo de luta por direitos. Eu sou de Manaus, mas por muitos anos eu morei em Brasília, onde eu conheci, inclusive, o Paulo, foi meu colega de doutorado, um grande irmão e companheiro de luta. A tese, na verdade, ela nasce a partir de uma experiência vivida aqui em Manaus, de um processo de luta, né, dos povos de matriz africana aqui na cidade, que estavam vivenciando uma série de violências e de violações de direitos e que se organizaram e cobraram das instituições públicas, não só do executivo, mas também do judiciário, uma posição diante dos direitos que estavam sendo negados. E a partir disso nasce a tese e nasce toda a minha trajetória com relação a esse tema. Eu, como advogada popular, há mais de 15 anos, advogo para movimentos
sociais, então já advoguei para o MST, para o MAB, para vários outros movimentos, e sempre fiz pesquisas relacionadas à violação de direitos, à construção de uma outra narrativa sobre direito, sobre justiça, principalmente ligado à Amazônia, à questão de gênero, né, e raça. Então, atualmente, eu encerrei, inclusive, no início do ano, uma pesquisa que foi feita em parceria com o Movimento dos Atingidos por Barragens e a Christian Aid, sobre os impactos dos grandes projetos desenvolvimentistas na Amazônia, esse impacto na vida das mulheres, né, especificamente lá atingidas pelos projetos no Rio Tapajós e no Rio Madeira, no Tapajós no Pará e no Rio Madeira em Rondônia, e vou iniciar agora, tive a felicidade, inclusive foi o Paulo que me chamou a atenção, vou iniciar uma pesquisa junto ao NEPS, que é um núcleo de estudos da Fiocruz Rio de Janeiro, sobre território, saúde e povos de matriz africana. Então, eu transito nas pesquisas e na atuação da advocacia popular nessas áreas. Kiara Ramos. Depois de uma trajetória dessa como a de Luciana, eu fico até constrangida de falar, mas, ao mesmo tempo, é muito significativo que eu tenha que falar depois dela, porque a partir da leitura da tese de Luciana é que eu me percebi literalmente numa encruzilhada. Eu estou academicamente nessa encruzilhada, enquanto mulher negra eu estou nessa encruzilhada interseccional entre gênero e raça. Como pesquisadora hoje, eu estou na encruzilhada realmente de um processo de desconstrução de toda uma tradição eurocêntrica de pensamento, de construção de ideias, de narrativas. E no meio desses escombros, eu estou buscando a reconstrução a partir de outras formas de ver o direito, de ver a ciência, de outras formas realmente de narrativas. E aí o livro de Luciana Ramos, da doutora Luciana, da amiga Luciana, me veio como um presente, uma dádiva para me fazer, foi quase uma sessão terapêutica, psicanalítica, porque me colocou no divã nesse meu processo de construção da minha identidade, de reconstrução da minha identidade enquanto mulher negra. Isso pode ser muito simples até para eu dizer e compreender, mas para a maioria das pessoas, sobretudo pessoas brancas, pode se tornar soar incompreensível. Como assim tornar-se negra? Significa um processo realmente de conscientização e retomada da identidade que é negada a gente no processo epistemicida. E é isso que a teoria e a epistemologia, a partir da encruzilhada, nos permite pensar de diversos outros ângulos, de diversos outros locais. E isso termina conversando muito com uma tradição eurocêntrica, na qual eu sou, digamos, formada academicamente, desde da graduação que eu pesquiso esse tema, mestrado e doutorado. O meu referencial teórico é a teoria dos sistemas de Luhmann, e a teoria dos sistemas de Luhmann, ele vem defender sistemicamente que estamos numa sociedade mundial multicêntrica. Se a sociedade é multicêntrica, não existe um único centro que possa narrar com toda a propriedade o que é a razão, o que é a humanidade, o que é a ciência. Então, isso termina complementando com a teoria da encruzilhada, com a perspectiva, e essa afroperspectiva que a ameríndica, né, nessa experiência diaspórica, é muito importante para que a gente faça essa complementação e essa junção, digamos, da antiga eu com a eu que estou me construindo, isso como pessoa e isso academicamente. Então, me encontro nessa encruzilhada acadêmica, estou pesquisando a aplicação do princípio da proporcionalidade
pelo Poder Judiciário, mas esse princípio da proporcionalidade começa a nos levar às razões hermenêuticas, o porquê de manutenção de determinadas formas de decisão nesses espaços. Aí você chega na subrepresentatividade da mulher negra nos espaços de poder, da população negra nos espaços de poder, e como isso influencia na hermenêutica, na interpretação, na aplicação da proporcionalidade. Então, é sobre isso que eu estou pesquisando, narrando e construindo dessa encruzilhada. Paulo Fernando Soares Pereira. Opa, bom dia novamente. Minha trajetória acadêmica começa no norte do país, uma universidade periférica, subalternizada, que é a Universidade Federal de Roraima. Então, é um ambiente acadêmico em que você não tem acesso a determinadas discussões, você não tem acesso a determinados espaços, em que eu sentia falta de uma série de coisas que eu mesmo não sabia, me sentia carente. E essa carência me levava ao incômodo que eu não sabia, então eu precisava sair. E meu incômodo não era com Roraima. Eu amava Roraima, como eu amo até hoje, adoro aquele lugar. Mas eu tinha essa necessidade, uma necessidade de descobrir, uma necessidade de me descobrir, de saber a razão pela qual eu estava no mundo. E para tanto, eu precisava desbravar o mundo, eu precisava sair do meu lugar. E meu lugar já era Roraima. Então, eu volto para o meu primeiro lugar, que é o Maranhão, lá, e para a Universidade Federal do Maranhão, fazer o mestrado. De certa forma, me reconecto com boa parte das minhas raízes, consigo, academicamente, ter conectar com ter alguma dessas conexões acadêmicas, começo a pesquisar sobre patrimônio cultural, mas essas conexões não são totalmente, não me satisfazem, porque as teorias jurídicas que as respostas que me são dadas ali são teorias jurídicas hegemônicas a respeito do patrimônio. E aí, por uma limitação também, ainda estou numa universidade subalternizada, que é a Universidade Federal do Maranhão, do ponto de vista jurídico. E algumas discussões eu não tenho acesso ali, ou tenho acesso de forma muito incipiente. O Brasil, as discussões acadêmicas são extremamente colonizadas. E aí, quando eu vou para a Universidade de Brasília, e não estou querendo romantizar a Universidade de Brasília, porque tem muitos problemas também, em que tenho acesso às discussões de forma mais profunda sobre relações raciais. E é onde eu conheço Luciana, dentre outras pessoas. E aí, quando vem uma tomada de consciência racial sobre o direito, sobre o próprio direito. E aí, em que eu acordo para essa necessidade de pesquisar relações raciais dentro do patrimônio. E depois, atualmente, eu estou tentando ingressar num projeto de pesquisa em pós-doutorado sobre relações patrimônio e relações raciais. Não tem sido fácil, porque nem todos os programas nem todo mundo, os programas de pós-graduação em Direito são extremamente conservadores. Então, quando você apresenta essas propostas, você não é aceito. E eu ainda insisto em querer ingressar num programa de pós-graduação em Direito, porque para ocupar esse espaço, que eu sei que é um espaço de poder, e para tensionar esse espaço. Então, estou em contato com uma pesquisadora nessa área, que se mostrou favorável, e
é meu projeto para 2021. Então, em síntese, seria isso. Muito bem, vamos agora para a pergunta central da entrevista, tá? Vamos conversar agora sobre o tema o direito achado na encruza, território de luta, reconstrução da justiça e reconhecimento de uma epistemologia afrodiaspórica. Eu gostaria de começar com a doutora Luciana Ramos. Obrigada, professor Carlos. Então, a gente estava comentando antes de entrar que nós gostamos muito de falar. E essa tese, ela mexe com muitas áreas, né? Como uma encruzilhada, e essa minha encruzilhada, ela não tem só 4 pontas, né? Ela tem muito mais pontas aí para que a gente possa trilhar. Então, tem vários debates muito complexos, mas que eu vou tentar, de alguma forma, eleger alguma coisa que eu acho mais relevante, alguns pontos que eu acho mais relevante. Isso que Chiara e Paulo trouxeram fazem muito parte desse trabalho, né, que virou um livro. É a minha tese de doutorado e que virou um livro com o mesmo nome. A começar por todas essas inquietações. Quando o Paulo diz que ele vê, né, que a formação dele lá pela Universidade Federal de Roraima, né, que ele sentia um certo vazio, ele não sabia muito bem o que era, mas que aquilo que estava sendo ofertado a ele não era o suficiente, mas ele também não sabia direito dizer o que é que ele queria. Esse sentimento é um sentimento que assola a todos e todas nós, negros e negras, nas universidades de uma forma em geral. A gente fala especificamente do direito porque nós tivemos essa vivência e temos essa vivência dentro dessa área, né, que é um curso extremamente elitista, um curso extremamente provinciano, e aí eu vou só materializar para vocês isso que eu estou querendo dizer. Eu nunca imaginei que eu fosse resgatar uma experiência enquanto aluna para construir essa tese. Mas quando eu fazia o curso de Direito na graduação, e comecei a fazer aqui em Manaus, inclusive, eu não esqueço de uma aula de filosofia, imagine, primeiro período da faculdade, em que o professor de filosofia, eu não me recordo muito bem o debate que a gente estava fazendo, mas ele disse para mim o seguinte: olha, mas nem sempre o direito é justo. Não se iluda que nem sempre o direito é justo. Então, vão ter situações que você vai ter que aplicar a lei, porque a lei é o mandamento, o instrumento supremo. E aí eu comecei a me questionar, foi a primeira crise que eu tive, no primeiro semestre do curso de Direito. Né? E eu disse, não, então não é isso que eu quero fazer, porque eu não entrei nesse curso para ser uma executora da lei. Eu entrei nesse curso, eu quero ser advogada, porque eu quero fazer justiça. Né? E que justiça é essa que a gente está falando? Que direito é esse que a gente está falando? E, inclusive, essa inquietação né, caminhou comigo até eu sair de Manaus. Né? Eu não terminei o curso aqui, eu fui para Salvador, onde eu terminei a minha graduação na Universidade Católica de Salvador, e eu tive um grande presente da ancestralidade, que foi ter um professor negro, eu tive que refazer a disciplina de filosofia, que bom que eu tive que refazer, porque eu conheci o professor Samuel Vida, que foi também nosso colega no doutorado, lá na UNB. E antes disso, ele foi meu professor de filosofia. E ele me apresentou uma outra forma de ver o direito, uma outra forma de ver a justiça. E ali eu comecei mais ou menos a fazer as pazes com o direito. Porque até então eu ficava, não, eu vou terminar e vou fazer outra coisa da vida, porque não é isso que eu quero. Não é essa lógica, né? Não é isso que eu quero estar. E aí ele me apresentou o direito achado na rua,
que é um grupo de pesquisa dentro da Faculdade de Direito, coordenado aí pelo professor José Geraldo Souza Júnior, que inclusive foi o meu orientador na tese, né, no doutorado. Primeiramente foi o professor Evandro Pisa, que foi fundamental para a abertura de visão também sobre as dimensões das relações raciais e direito, mas me apresentou o direito achado na rua e a pensar de que direito a gente está falando, de que justiça a gente está falando. Se a gente está falando dessa justiça, desse direito moderno, eurocentrado, não é esse o direito que eu quero. Então, qual é o direito? Qual é a justiça? Qual é a narrativa que eu quero propor? Então, a tese, ela vem nesse bojo, né? Então, daquele vazio que a gente tem quando está na graduação, de que a gente não sabe muito, não é aquilo que a gente quer, o que está sendo ofertado para a gente não é o que a gente quer, a gente não sabe muito bem o que é, né? Aí, isso vai se desenvolver a ponto de eu chegar, durante todo o processo de doutorado, com todos os diálogos que a gente foi fazendo, né, durante o doutorado e a vivência também no terreiro, mostrou que a gente pode pensar o direito e a justiça a partir de outros lugares, de outras lógicas, né? E é isso que a tese se propõe. Quando eu chamo para a encruzilhada, a gente pensar o direito e a justiça a partir da encruzilhada, é pensar justamente, primeiro, por que a encruzilhada, né? Eu sou pesquisadora do direito achado na rua, né? A rua, para nós que somos de matriz africana, é um espaço sagrado, né? É um espaço sagrado, é o caminho de Ogum, né? É ele que abre os caminhos, é o espaço dos ciganos, enfim, é um lugar de transformação, de construção, de riqueza, de pluriversalidade, como diz Mongobi Ramose. E a encruzilhada, ela é um lugar sagrado. Ela é um lugar muito sagrado para a gente, porque é a morada de Exu, orixá lindo, fantástico da comunicação, do diálogo, da conexão com a ancestralidade, do Orun Aie, enfim. Então, a encruzilhada também foi transformada num não lugar, né? Num não lugar no sentido de que muitas vezes a gente fala da encruzilhada como esse lugar sem saída. Estou numa encruzilhada, como se não tivesse para onde ir. Muito pelo contrário, a encruzilhada ela é um lugar tão fértil e tão generoso que ela permite mostrar para vocês caminhos, para a gente caminhos. E cabe a cada um e cada uma de nós escolher os caminhos que vai seguir. E não se arrepender do caminho que fez. Se de repente você escolheu uma saída, né, um caminho que não era bem aquele, tenha a humildade de voltar e perceber que não era aquilo, mas aquilo trouxe experiência. Então, a encruzilhada, ela vem nessa lógica de conexão, de pensar o direito a partir de outros olhares, e não olhares alternativos. Eu quero chamar muito a atenção disso. Quando a gente fala do direito achado na encruza, quando a gente fala pensar epistemologicamente para além dessa dimensão eurocêntrica, isso não quer dizer alternativo, porque a minha base não é ocidental eurocêntrica, moderna. A minha base é afrocentrada. Né? Então, quando a gente pensa em alternativa, é como se tivesse uma outra base e isso é uma alternativa àquela base. Para mim, não é assim. A minha base é afrocentrada. Então, pensar isso é pensar na tese, por exemplo, eu faço na tese uma discussão, inclusive, de ciência. Né? O que é ciência? A tese é toda narrada, na primeira pessoa. A tese ela é escrita de uma forma poética e resistente. Por quê? Porque também foi sendo construído para a gente o que é ciência e como deve ser feita a ciência. E o quanto isso violenta as diversas existências e formas de pensar, construir saberes e pensar a ciência também. Então, na tese, eu tento mudar tudo isso, né? No sentido de eu não vou dialogar com
com perspectivas eurocentradas. Não vou dialogar, não é porque eu não goste ou porque não traz elementos para aquilo que eu estou construindo. O que eu estou construindo precisa de um outro olhar, de uma outra base epistêmica, que, como a Chiara trouxe para a gente, com o racismo, com a lógica racista construída e fabulada, como diz a Kylian Mbappé, né? Essa lógica racista, a raça e toda a construção da desigualdade do racismo também estruturou uma lógica de fazer ciência que nos violenta. Então, como a professora Sueli Carneiro, né, muito lindamente construiu na tese de doutorado dela. Né? Então, a gente vive aí um epistemicídio. O que hoje nós temos, a oportunidade dentro das universidades, nós, pesquisadores e pesquisadoras negros e negras, de reconstruir essas lógicas, essas bases, essas epistemes, essas metodologias, inclusive. Né? Muitas vezes a gente é exigido a encaixar o que a gente pensa, a nossa riqueza de pensar e de viver, dentro de metodologias que não conseguem abarcar a complexidade, profundidade e pluriversalidade do existir negro afrodiaspórico. E isso também eu trago na tese. E só para concluir essa primeira parte, o que é mais importante é a gente repensar o direito, né? A gente pensar a partir das nossas vivências. Historicamente, a gente foi sendo colocado num não lugar. E os nossos saberes também foram diminuídos, né? Foram romantizados, foram colocados como cultura, como qualquer outra coisa, menos como saber científico. E, às vezes, a gente tem dificuldade, né? Principalmente a gente que está no direito, mas eu tenho que usar o Habermas, mas eu tenho que fazer um diálogo com o Dworkin, porque eu tenho que usar o Boaventura. Não temos que usar esses caras. Não é porque eles não são bons. Eles são bons, mas, para mim, por exemplo, eu acho que nós temos um grande desafio, que é pensar a partir das nossas existências. Pensar a partir de Conceição Evaristo, pensar a partir de Mãe Beata, pensar a partir de tantos intelectuais negros e negras, não só brasileiros, mas da América Latina, com perspectiva africana, africanos, enfim. Por quê? Porque eles trazem base para o que é a nossa existência e a nossa forma de produzir conhecimento. Né? Então, eu acho que o maior desafio que a tese convida a todos e todas e todes que a lei é pensar para além daquilo que a gente foi educado, ou deseducado, né? A produzir enquanto conhecimento. Paulo Fernando. Na verdade, eu gostaria mais de... Eu estava relendo a tese de Luciano, e ela faz uma série de intersecções Ela vai do Egito Antigo, vai à Colômbia, vai à Lélia, e a tese dela é uma tese sintética, bastante potente, surpreende muito pelo poder de síntese. Mas eu gostaria de, em regra, quando a gente fala entre nós mesmos, a gente acaba se validando muito. E hoje, Luciano, eu gostaria muito mais de fazer uma provocação, porque eu tenho visto que nesse processo de, às vezes, a gente acabar se validando muito, a gente acaba se vulnerabilizando perante os demais. Porque quando a gente trata uma das coisas que
a tua perspectiva de inclusa me fez lembrar é o quanto nós somos diversos. E quando a gente lembra das negritudes que há no Brasil, isso é algo que tem me chamado muita atenção, que não há uma negritude no Brasil, há várias negritudes. As negritudes nortistas, as negritudes sulistas, as negritudes nordestinas, centristas, e às vezes no debate, mesmo no debate nos debates a respeito de negritude no Brasil, a gente não deixa de ver também um certo, que eu chamo de sudeste-centrismo, ou até uma estereotipização de um debate de negritude de um nordesticismo, assim, mas que eu diria que é estereotipado. E a provocação que eu te faço nas tuas considerações finais, você fala direito achado na encruza, caminhos abertos, múltiplos olhares e possibilidades utópicas. A provocação que eu te faço como não tornar isso algo enlatado, uma espécie de identidade estereotipada ou folclorizada, ou seja, um discurso único. Às vezes eu penso que toda essa diversidade acaba sendo colocada de uma forma, aceita de uma forma única, só há uma forma para ser aceita, como se um discurso único. Como é que tu enxergas isso do ponto de vista dessa utopia da encruzilhada que tu colocas nas tuas considerações finais? Tu, como uma mulher negra, nortista, de pele clara, com origem em um quilombo nortista de Oriximiná. Eu não sei se tu pode deixar antes finais. Vamos deixar a resposta da Luciana para um pouco mais para frente, tá? Passo a palavra para Kiara Ramos. A tese de Luciana, ela, como eu falei, ela me permite esse reconhecimento da potência de estar na encruzilhada. E é muito interessante eu estar com Luciana e com o Paulo Fernando aqui, porque o responsável e direto, imediato, pelas provocações que retiraram o meu véu, digamos assim, e que iniciou todo o meu processo de tornar-se negra, foi justamente Paulo Fernando. Só que ele faz esse tipo de coisa. Ele não dá respostas, ele só dá perguntas e inquietações. Então, ele deixa a gente fritando na encruzilhada e depois fica assim, com esse ar blasé, de que não fez nada. Então, a gente está tentando, sem dúvida alguma, a partir dessa encruzilhada, mostrar que existe, sim, um espaço de dor, de cicatrizes, mas que não são as cicatrizes que vão falar por nós, como diz a Emicida. Não é simplesmente sobrevivência, é sobrevivências na sua pluralidade, na sua universalidade. E nós queremos dar a nossa contribuição, não como verdade absoluta, não repetindo o que o eurocentrismo se propõe a fazer, mas sim como uma alternativa, um desses múltiplos universos nos quais a gente pode transitar e que se pode, de certa forma, se encontrar nessa encruzilhada para dialogar, e essa encruzilhada também ser portal e ser local de encontro. Então, quando eu visualizo que Exu é o Senhor do impossível, eu digo Mojubá, Laroie, e acredito que é possível atirar uma pedra hoje e acertar o pássaro ontem. É possível a gente voltar e ressignificar muita coisa, trazendo uma proposta não alternativa, como diz Luciana, mas mais uma proposta dentro das diversas, dentro desse universo e desse multiverso, dessa realidade de sociedade multicêntrica.
A partir daqui, a gente constrói essa possibilidade da gente fazer alterações práticas significativas, porque a partir do momento que a gente levar Exu para dentro do argumento jurídico, a gente substituir Hermes, substituir a hermenêutica por uma exuêutica, trazendo uma magistratura consciente da necessidade de ter olhos bem abertos para enxergar as interseccionalidades que intercruzam corpos negros periféricos e saber que a balança da justiça só vai ser efetivamente equalizada quando nós tivermos um mínimo de consciência de que a questão racial deve ser considerada como extremamente relevante na hora de tomar uma decisão por política pública, na hora de tomar uma decisão jurídica dentro do âmbito de um poder judiciário ou de qualquer órgão que seja função essencial à justiça. E eu entendo que a potência está aí, e esse movimento da encruzilhada, Luciana, ele termina inspirando diversas mulheres negras num movimento de juristas negras, no qual a gente começa a realmente ressignificar, a partir de Sankofa, a partir desse olhar para trás, a partir desse princípio circular metodológico que vem de Exu, também dentro desse aprendizado, ele é o próprio Exu, significa espera, então a circularidade se coloca, e quando Luhmann fala isso junto com a escola de Frankfurt, todo mundo aplaude, porque é a metodologia eurocentrada a partir do norte global, mas quando a gente vem falar de Exu e da encruzilhada, as pessoas terminam querendo colocar simplesmente como um misticismo. Por que Hermes não é o mito e Exu seria o mito? Então, é mais uma das formas da gente pensar, e eu queria agradecer aos dois por todos os ensinamentos que sempre tenho, e a Paulo por toda a inquietação que ele causa toda vez que ele vem com uma provocação. Agradeço a encruzilhada por trazer esse encontro tão bonito e precioso. Crítica Republicana é um espaço de divulgação científica, forma parte do canal Resistência Contemporânea. Estamos numa campanha para chegar a 100.000 inscritos. Por favor, deixe seu gostei e, se possível, torne-se membro do canal. Hoje temos uma mesa redonda muito importante com o tema O Direito Achado na Encruzilhada. Território de luta, reconstrução da justiça e reconhecimento de uma epistemologia afrodispórica. Temos a participação da doutora Luciana de Souza Ramos, do doutor Paulo Fernando Soares Pereira e da doutoranda Chiara Ramos. Bom, vamos continuar com a nossa entrevista e a próxima pergunta é sobre publicações e eventos que os senhores queiram divulgar, que os senhores queiram apresentar para o público. Nessa oportunidade, vamos iniciar com o doutor Paulo Fernando. A minha tese eu publiquei transformei em um livro chamado Os Quilombos e a Nação, que eu trato sobre a questão patrimonial brasileira, também sobre interseccionando com racismo, mas como o livro é caro no Brasil, eu sempre digo, eu publiquei também muito mais uma forma de marcar campo, para se ter o livro, para se ter o registro, para fins de... As pessoas saibam que houve a publicação de um livro com essa nomenclatura, com esse nome, no campo jurídico. Mas a tese também está disponível no repositório da Universidade de Brasília. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Acaba que depois a editora não vende os livros, acaba vendendo para você e para você depois distribuir para os amigos, distribuir para as bibliotecas. Mas para quem quiser comprar, está lá no site da editora Lumen Iuris, Os Quilombos e a Nação. É um livro em que eu tento bastante desmistificar a questão quilombola brasileira do ponto de vista jurídico, porque foram criados vários mitos em torno dos quilombos. E um deles é essa questão de que
eles constituem uma identidade enlatada, de que apenas uma coisa, presa ao passado. E atribuem, inclusive, isso à história, o que não é verdade. Então, nesse livro, Os Quilombos e a Nação, eu tento fazer uma série de distinções do ponto de vista jurídico do que efetivamente são os quilombos e do que eles representam do ponto de vista constitucional para o direito constitucional, principalmente como um ponto de partida e nunca como um ponto de chegada a partir do processo constituinte. Chiara Ramos. Eu tenho que fazer uma propaganda muito melhor desse livro de Paulo e dizer que vale muito a pena que seja adquirido, porque o livro, além de ser um conteúdo fenomenal, eu tive a oportunidade de assistir a defesa da tese, Paulo Fernando, e foi uma coisa disruptiva para mim, a forma também de ver os quilombos, de ver a nação, de ver a construção dessa narrativa de nação que nós temos hoje. E o livro, ele é maravilhoso, o livro também é uma obra de arte, então vale a pena adquirir, porque ele tem uma capa incrível. O Paulo podia ter mostrado a capa, eu não estou com o livro aqui, mas eu tenho certeza que ele tem mostra aí. Rapidamente. E o livro vale a pena, sim, ser adquirido, é um excelente. Pega lá, Paulo, o teu livro. Deixa eu ver aqui. E com relação ao que eu gostaria de divulgar, nós estamos fazendo um movimento muito potente de juristas negras. Esse movimento de juristas negras, ele conquistou, inclusive, essa semana, uma vitória maravilhosa. Olha aí, que lindo. Os quilombos e a nação. E também essa ideia de quilombo e essa ressignificação do que significa quilombo, eu não sei se está aparecendo aí o livro de Paulo. No YouTube, tá, né? Olha aí. Os quilombos da nação. Vale muito a pena, gente, adquirir, além de tudo, incentivar essa produção e essa construção livresca nacional também. E o que essa ideia de quilombo terminou nos colocando para nos unirmos efetivamente nessa encruzilhada. E o movimento de juristas negras teve uma importante vitória nessa segunda-feira. Conquistamos que o Conselho Federal da OAB reconhecesse a necessidade de ações afirmativas para que mulheres e homens negros pudessem ocupar postos de decisão dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Conseguimos cotas de 30% para os principais cargos de decisão dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, a partir desse movimento de juristas negros. Então, é algo que eu quero divulgar. Por quê? Porque nós fazemos inúmeros eventos, que são eventos disruptivos, eventos significativos. Inclusive, eu posso deixar aqui o meu YouTube, porque no canal do YouTube tem uma playlist, tem vários eventos que a gente já realizou, inclusive um deles foi inspirado na Encruzilhada de Luciana, que foi o evento do dia 25 de julho, que foi da encruzilhada entre multipotencialidade e dororidade, e eu queria divulgar realmente esse movimento de juristas negras, que vocês podem ter acesso no meu Instagram, @professora Chiara. Lá vocês vão ter sempre informações sobre os cursos que estão acontecendo, sobre os eventos que a gente está realizando, porque é a partir daqui que a gente cria uma forte corrente para se fazer ouvir nessa contranarrativa. Somos juntas e aquilombadas, vivendo essas novas experiências, construindo e reconstruindo a nós mesmas e as nossas epistemologias que a gente vem. Nesse contexto, eu tenho um curso com a promotora de justiça, Lívia Santana Vaz, que é promotora no estado da Bahia, que é um curso Juristas Negras, Vivências e Epistemologias Ancestrais. Esse curso ele já está com a segunda turma esgotada, mas fiquem atentos que em breve, aí 2021, a gente dá a notícia da terceira turma. E eu gostaria muito de terminar divulgando a Baumi Juristas Negras, que é a nossa coletiva, que é a partir da qual nós fizemos muitos desses movimentos que, na realidade, honram as que vieram antes de nós, honram as que tanto lutaram para que a gente estivesse hoje em alguns espaços antes nunca imaginados.
e a gente honra a ancestralidade, pedindo sempre licença, agradecendo sempre por todas as contribuições, mas se propondo a construir esse futuro ancestral. A Baomi Juristas Negras, eu vou colocar também aqui para que, se puder, porque se escreve de uma maneira específica. E no Instagram da Baomi Juristas Negras, vocês também vão ter notícia de sites, de eventos, de publicações. Nós temos uma coluna semanal na Carta Capital. O Paulo Fernando já contribuiu diversas vezes. A Luciana está devendo a contribuição, estou cobrando aqui publicamente. Mas é uma coluna coletiva na Carta Capital, que inclusive já escrevemos sobre o Exu e a hermenêutica, já escrevemos sobre a justiça de Xangô, ou seja, trouxemos essa orixalidade como uma proposta aí, ético-narrativa, jurídica, teórica, e sim, teria muito mais coisas, mas se vocês conseguirem acompanhar os perfis das juristas negras, vocês vão ter muitas oportunidades de continuar esse diálogo com a gente. Obrigada. Doutora Luciana Ramos. Então, tem muita coisa para divulgar, até porque às vezes essas narrativas, as nossas formas de construir o saber, os saberes, né, e as ciências, não estão nas academias, e muitas vezes as pessoas têm dificuldade, principalmente estudantes negros e negras, de pensar e de ter acesso a nós que estamos produzindo nesse âmbito. E aí é muito importante só eu salientar, antes de começar a divulgar, que nada do que eu, por exemplo, produzo é produzido de forma sozinha. Então, a tese, ela é fruto de uma série de diálogos coletivos. E aí não tem como, né, no sentido de que é muito importante trazer essa dimensão da construção coletiva, porque isso constrói a nossa existência também. Isso é uma das características da nossa existência, essa dimensão do viver coletivo, do construir coletivamente, né? Rompendo com essa lógica individualista liberal. Então, é importante divulgar, assim, dentro dessa perspectiva das relações raciais e direito, grupos de pesquisa que têm feito a diferença, têm produzido muita coisa nesse diálogo sobre direito e relações raciais em diversos âmbitos, seja no âmbito constitucional, seja no âmbito penal, seja em diversos outros âmbitos, que é o grupo de pesquisa do qual nós parte, né, Paulo, que é o Marés, que tem grandes pesquisadores, pesquisadoras, que tem feito grandes publicações, tem a publicação do Paulo, que é lindíssima, né, tem a publicação do Rodrigo Portela também sobre quilombos. Eu não tenho o livro aqui para mostrar, mas já estou fazendo a referência, Rodrigo Portela, né, busquem lá na internet. Tem recentemente a publicação do trabalho da Gabriela Sabarreto, que eu mando um beijo, salvo engano, ela está defendendo a tese de doutorado nesse momento, né, que também publicou recentemente um livro, e que trabalha muito com a história do direito. Ela é fantástica. Temos o livro do Marcos Lustosa também, que vai fazer uma construção constitucional, relações raciais, Revolução Haitiana, que também é fantástico, é uma referência nessa discussão do constitucionalismo e essa perspectiva racial. E tem o meu livro, que é a tese, né, que vocês podem buscar no repositório lá da Universidade de Brasília. Vocês, né, coloquei o link também aí lá na Lumen Juris. Parece que está esgotado na Lumen Juris, mas aí qualquer coisa depois eu posso deixar os meus contatos, que eu tenho alguns ainda. Então, o meu livro, né, eu nunca sei enquadrar aqui, que é o Direito Achado na Encruzilhada, também divulgar
porque ele não é porque eu escrevi, mas é porque eu acho ele muito importante. Ele não é uma tese, não é um livro que é uma tese, como é que eu posso dizer, extremamente teórico. Ele é muito mais uma provocação, né? Uma forma da gente se inquietar diante da nossa forma de pesquisar e de produzir conhecimento. E também chamar a atenção para que a gente, já pegando um fiozinho para responder o que o Paulo colocou, como essa live está passando para o Brasil inteiro, né, da gente pensar e procurar pesquisar, saber quais são os grupos de pesquisa, quais são os grupos ou movimentos nas regiões, né, nos seus estados. Então, aqui no norte do país, nós temos grandes referências do movimento negro, que tem produzido lutas, né, muito importantes, lutas quilombolas, lutas por ações afirmativas, por existir enquanto negro na região amazônica, né? Falando especificamente aqui de onde eu moro, aqui no Amazonas, nós temos vários grupos, né, dos movimentos negros aqui, que têm feito grandes lutas e grandes processos de construção de direitos. Então, a gente precisa procurar, né, fazer a tarefinha de casa, não mandar o WhatsApp para os nossos amigos e amigas negros e negras perguntando onde é que tem. Vamos buscar, vamos procurar saber, vamos nos importar para conhecer o que está sendo produzido, o que está sendo feito. E só para finalizar, eu quero divulgar um podcast que tem sido organizado pelo professor Guilherme Areias, que é um podcast com estudantes de fisiologia. Vejam, a gente não está discutindo só o direito, a gente precisa pensar as relações raciais em vários âmbitos da construção dos saberes. E eles têm produzido um podcast, e a gente vai, inclusive, gravar, né, o podcast sobre ciência e relações raciais. Então, me fugiu agora, mas eu vou já colocar ali o link para vocês. Então, divulgar, porque a discussão do racismo e das relações raciais, ela não está só nas ciências sociais, né? Ela precisa estar em toda a construção e produção dos saberes. Então, para finalizar, dentro dessa lógica do que a gente pode divulgar, eu acho que isso aí já dá pano para manga. Muito bem, estamos já perto do fim da nossa entrevista, da nossa mesa redonda. Hoje temos um tema muito importante com a doutora Luciana de Souza Ramos, com a doutoranda Chiara Ramos e com o doutor Paulo Fernando Soares Pereira, sobre o tema o direito achado na encruzilhada, territórios de luta, reconstrução da justiça e reconhecimento de uma epistemologia afrodispórica. Bom, vamos agora para uma pergunta sobre algumas recomendações, algumas sugestões que os senhores e senhoras podem dar a um jovem pesquisador. Especialmente algumas sugestões metodológicas, como fazer uma pesquisa nessa temática tão complexa, tão importante que vocês trabalham, não? O que vocês poderiam comentar a um jovem pesquisador, um jovem que talvez está fazendo uma monografia de TCC, ou, enfim, e que técnicas, que métodos vocês recomendariam a um jovem pesquisador? Nessa oportunidade, vamos começar com a doutoranda Chiara Ramos. Interessante começar por esse ponto, porque uma das questões fundamentais que eu entendo é a gente buscar nessa inquietação que nos move a pesquisar, nessa inquietação ou esse inconformismo que parece que todo pesquisadora que vem com essa necessidade de questionar, de perguntar, de não se conformar, é buscar em algo disso uma motivação,
para a sua pesquisa, achar, a partir daí, a problematização necessária e a motivação que vai te fazer permanecer nesse árduo caminho que é pesquisar no Brasil, sobretudo quando se é uma pesquisadora negra, falando aqui para as diversas mulheres negras que estão nos assistindo, e são muitas. Queria até mandar um abraço aqui para o nosso quilombo, que está presente, de juristas negras, e dizer para vocês que estão começando a se preparar para o mestrado, para o doutorado, para a pesquisa, que duvidem, questionem, busquem essa motivação, busquem o tema que te move, busquem o tema que seja um tema realmente de vida, mas também tentem buscar ao máximo, essa é uma recomendação que eu faço para vocês, e fazendo em voz alta, que é para mim mesmo, buscar ao máximo também chegar a uma objetivação para que a gente possa efetivamente produzir e publicar, que a gente possa realizar mais pesquisas empíricas no ambiente jurídico. A gente tem aí muito material a ser pesquisado, nós temos muitas esperanças Garcia, Luiz Gama para pesquisar, para entender as argumentações, as construções de hermenêutica. Nós temos muitos arquivos públicos para irmos, existe todo o universo, a branquitude precisa ser estudada, a gente precisa levantar essa racialização da pessoa branca nesse contexto. Então, busque temas que tragam uma contribuição individual, porque te motivem, te realizem, mas que também tragam a possibilidade de disrupção e de transformação da sociedade, porque a gente tem que entender que a ciência, o sistema de ciência, ele influencia, ele ecoa com todos os demais, com essas novas narrativas que são trazidas, com esses questionamentos, porque a partir daí, se a gente pegar essa tradição de sistema de comunicação, a gente vai entender que os sentidos, a semântica, os significados podem ser transformados, reconstruídos. E eu entendo que a gente pode fazer ciência assim de uma forma um pouco ideológica, assim, quem pensa em contrário, mas eu entendo que tenho muito que essa razão coronária, que nos lembra os egípcios, a razão coronária é muito importante. Essa razão totalmente despida de intuição e de emoção é eurocêntrica, não é nossa. Então, seriam essas as dicas que eu dou. E procurem se aquilombar, procurem referências em grupos de estudo e pesquisa. Axé. Obrigada pela oportunidade. Doutor Paulo Fernando. Olha, minha dica vocês vão considerar um pouco polêmicas, então sou bem crítico em relação a metodologias de pesquisa, ou algumas estratégias. A primeira dica que eu diria aos pesquisadores, especialmente os pesquisadores negros, é para serem, talvez, saiam um pouco mais do Twitter e prestigiem um pouco mais as teses. Eu tenho visto muito entre os jovens pesquisadores negros um prestígio muito grande na rasidão do Twitter, e a gente tem uma infinidade de pesquisadores e pesquisadores negros que não são, com pesquisas incríveis, de norte a sul do país, sobre diversos temas, pesquisas extremamente profundas que não são faladas, não são ditas, não são pesquisadas. E aí eu vou utilizar um pesquisador hegemônico, que é o Bauman, que falava do perigo das redes, da armadilha das redes sociais, em que as redes elas são perigosas porque, às vezes, elas dão respostas fáceis para tudo. E, às vezes, a gente interpreta algumas respostas das redes sociais como sendo respostas científicas e leva, inclusive, isso como sendo respostas científicas. E eu tenho visto, inclusive, muitos influencers sendo vistos como utilizados como se fossem pesquisadores referenciais. E eu acho que há espaço, mas eu fico muito entristecido quando eu vejo que o trabalho de pesquisadores e pesquisadores negros do país inteiro, que você vê tanta dedicação, às vezes não é prestigiado, porque você tem o anseio para você dar uma resposta mais lacrativa é o que importa mais do que você, às vezes, se dedicar ou dar uma resposta. Porque pesquisa científica requer dedicação, inevitável. Mesmo um pesquisador branco, privilegiado, ele vai ter que se dedicar
ter uma boa pesquisa. Então, a gente não pode pensar em qualquer pesquisa sem um mínimo de dedicação. Então, há que se ter uma dedicação mínima. E com isso, não quero dizer que a pesquisa, mesmo uma pesquisa científica pautada em uma pesquisa afrocentrada, que vai ser um padrão militar, não é isso. A dedicação que se diz é o seguinte: você vai ter que ter um encantamento, que é o primeiro pressuposto da sua pesquisa. Se encante com a sua pergunta, com aquilo que vai te encantar, com aquilo que vai te causar motivação. A partir disso, você vai ter dedicação, isso vai te motivar, isso vai te possibilitar estratégias para ir atrás desses pesquisadores, dessas pesquisas que vão alimentar a sua pesquisa. Então, uma outra coisa é um certo pentecostalismo que há em algumas pesquisas, em que pese a gente ter despertado uma tomada de consciência racial muito forte no Brasil sobre os nossos referenciais, nós temos que ter muito cuidado sobre quem nós estamos pesquisando. Às vezes, eu acho muito importante a gente pesquisar, redescobrir Lélia Gonzalez, eu acho muito importante a gente descobrir Sueli Carneiro, eu acho muito importante a gente descobrir todos esses homens e mulheres negras, mas eu acho muito problemático a gente não ir além desses pesquisadores e pesquisadoras, porque o que me dá a impressão é que é como se houvesse uma limitação, como se nós estivéssemos dentro de uma clausura. E a negritude não é clausura. A encruzilhada, como foi colocado pela Luciana, é uma multiplicidade. Há muita gente a ser descoberta. Então, gente, deixa isso muito evidente, muito escurecido. Não é que é só para dizer, há muita gente a ser descoberta, há muitas pesquisadoras, mas o que me incomoda é que parece que, às vezes, a gente fica tipo numa cartilha, num abecedário, que a gente não consegue ir além. Parece que chega um determinado momento, todos nós estamos falando as mesmas coisas, quando há um mundo, há uma multiplicidade, ou seja, há uma encruzilhada, mas, de repente, nós escolhemos apenas um dos mesmos caminhos, os caminhos de que parece uma igreja pentecostal. Então, eu faço essas críticas porque há muita gente boa a ser descoberta. Por exemplo, quando Luciana, por exemplo, vai para a Colômbia, e que ali você tem uma infinidade de pesquisadores e pesquisadores negros que nem se ouve falar no Brasil, porque há um preconceito, inclusive, em relação aos pesquisadores negros colombianos, porque a gente só pensa nos pesquisadores negros dos Estados Unidos. É muito problemático isso para a gente. Então, eu acho que essas críticas devem ser feitas, eu acho que nós devemos fazer essa autocrítica em relação às nossas pesquisas. Então, eu diria essas antidicas de pesquisadores. Doutora Luciana Ramos. Concordo plenamente, Paulo, concordo plenamente. E eu acho que, inclusive, dialoga um pouco com a sua pergunta, né? A gente já se conhece, faz tempo, você sabe de como que eu penso, e eu acho que é isso. Quando eu digo, né, quando a gente vai fazer aqui uma
indicação, né, de divulgar coisas, né, divulgar trabalhos, enfim, a gente divulga a essas pessoas, porque e tantas outras que a gente também não conhece, que a gente ainda não conhece, e que estão produzindo muita coisa, né, eu tenho dito muito recentemente, que antes de ler Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento, antes de ler qualquer coisa, converse com um ancião seu. Converse, né? A primeira dica, vá conversar com a sua avó, com seu avô, com a sua mãe, e vá conhecer a história da sua família. Você, enquanto pesquisadora negra, negro-negra, vá olhar para a sua existência. Porque é isso que eu tinha dito anteriormente, a gente acaba só usando a referência do outro, ainda nessa reprodução dessa lógica que nós fomos forjados, né, não só racista, mas dessa lógica moderna de produzir conhecimento, nessas grandes referências. E onde é que estão essas grandes referências? Essas referências, elas não estão só na Europa. A gente acaba tomando alguns territórios, algumas espacialidades, como espaços privilegiados de produção do conhecimento, né? Não estou dizendo que o que se produz nesses espaços não seja bom, longe disso, muito pelo contrário, servem de referência para mim também, né? Indico também, mas não é só. Então, quando a gente vê uma referência apenas que tem como espacialidade, por exemplo, o Sudeste do país, a gente está deixando de fora, né, e reproduzindo a mesma lógica moderna, liberal, né, de universalização de um conhecimento que não tem como ser universal. Né? Quando a gente está falando, se eu estou falando da encruzilhada, se eu estou falando de pluriversalidade, eu não tenho como pensar, né, que aquela pesquisa que foi feita, por exemplo, sei lá no interior de São Paulo, ela vai ter a mesma construção de narrativas e mesmos resultados que aqui no Amazonas, ou que vai ser o mesmo lá no Amapá, ou que vai ser o mesmo no Rio Grande do Sul. Não tem como. Então, a gente tem que realmente fugir dessa lógica universalista de construção de saberes, né? E isso é um grande desafio. Então, eu costumo dizer, eu acho, e a minha vivência, por isso que eu acho que a vivência ela é importante, ela é um instrumento, ela é um elemento importantíssimo para a construção de qualquer tipo de pesquisa, porque hoje eu só falo isso porque eu fui, como diz o Paulo, lá para Quibdó, né, lá para Chocó, e fui vivenciar experiências que eu nunca imaginei na vida, e que foram essas as experiências que construíram a tese, que trouxeram elementos para a construção epistemológica, teórica da tese. Então, primeira coisa, vá conhecer a sua história. Ah, você não é pesquisadora negra, não tem problema, vá pesquisar do mesmo jeito. Né? Vá saber de como é que foi a construção da sua família, quais foram as dificuldades, quais são os privilégios, né? Porque isso não significa dizer que você reconhecer que teve privilégio não significa dizer que você é mal, que você é bom. A gente não está nessa seara, a gente não está mais nesse tipo de discussão, né? Mas é entender como que a partir dali você vai construir, por exemplo, uma tese para dizer o quanto que o privilégio de ser branco possibilitou que você construísse tal teoria. Enfim, né? Porque discutir questão racial não é só uma questão que deve ser feita por nós, negros e negras, mas é principalmente pela população não negra. Então, eu concordo, Paulo, completamente com as suas colocações, com as colocações da Chiara também, e eu quero chamar a atenção para uma coisa, professor Carlos, da grande dificuldade dessa pergunta, porque quando a gente fala de metodologia, quais são as dicas metodológicas, sugestões, a gente vai ter que romper com toda a lógica e metodologias apresentadas para a gente até agora. Para fazer isso, a gente precisa ter, nos espaços onde a gente vai pesquisar, professores e professoras que dialoguem com as nossas perspectivas de construção de saber.
Porque a gente não pode aqui dizer, olha, você é pesquisadora negra que quer fazer mestrado, faça assim, assim, assado. Ele chega lá no programa de pós-graduação em Direito e não tem um professor negro, ou mesmo que tenha um professor negro ou tenha um professor branco, que minimamente pode dizer assim, que discuta relações raciais, ele ainda pode estar atrelado a questões de metodologias eurocentradas, que não dialogam com aquela perspectiva daquele aluno, daquela aluna. Quantos de nós deixou de fazer pesquisas com relações raciais porque não tivemos orientadores que segurassem a luta junto com a gente para a gente poder fazer a defesa daquilo que a gente queria, daquilo que a gente acreditava? Então, é importante que, para a gente pensar a metodologia, por isso que a gente fala de racismo estrutural, que virou, né, um pouco uma categoria, isso, mas é importante. Quando a gente fala que é importante ações afirmativas nas universidades para que tenham mais professores e professoras negros e negras, é porque nós não só servimos de referência para estudantes, né, mas a gente pode abrir perspectivas amorosas, inclusive amplas, pluriversais, para que esses alunos e alunas, estudantes e estudantes, eles possam serem livres para criar, para produzir, para trazer suas vivências, e que isso não seja um sofrimento. Creio que todos nós aqui passamos por situações de violência e de sofrimento durante o processo de produção científica. Por quê? Porque essas metodologias não se encaixam nas nossas perspectivas, a gente não encontra professores e professoras na maioria dos lugares, né, gente? Não estou falando da minha experiência na Universidade de Brasília, porque, como o Paulo falou, tem questões, mas nós tivemos vantagens ali, porque temos alguns professores, né, que dão abertura, possibilidade e vão na criatividade junto com a gente. Mas a gente sabe que isso não é no país todo, né? Isso são situações muito excepcionais. Então, muitos de nós sofrem porque não tem um professor, uma professora que consiga dialogar com você sobre o seu tema, e ele acaba impondo aquilo que ele quer pesquisar. E a gente, como está ali, né, o elo frágil, a gente acaba se deixando levar e vai porque acaba pensando, né? Eu penso muito isso em alguns momentos. Eu preciso ser pragmática. Eu quero o título, né? Eu preciso ser pragmática. E aí eu vou produzir o que eu quero produzir depois, né? Vou escrever o que eu quero escrever depois, enfim. Graças que na tese eu tive aí, né, todo o apoio do professor José Geraldo, que por mais que não discuta relações raciais, ele sempre me deixou muito livre para criar, para produzir conhecimento, mas eu sei que isso é exceção. Então, é difícil responder essa questão das sugestões metodológicas, porque a gente precisa ir mais atrás de tudo isso. A gente precisa ter maior representatividade, precisa que os professores pensem para além da caixinha, daquilo que eles foram formados, né? Para que o ambiente da construção dos saberes não seja um ambiente de violência, como tem sido em muitas universidades. Muito bem, vamos para a parte das considerações finais. Eu gostaria de solicitar dos senhores e das senhoras suas considerações finais. Vamos iniciar com a Chiara Ramos. Eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, gostaria de agradecer imensamente a todos que nos antecedem nessa luta. Gostaria de saudar todos os nossos orixás e principalmente Exu, que trouxe essa oportunidade de encontro nessa encruzilhada. Gostaria de agradecer a Paulo Fernando por todas as orientações que ele me dá, formal e informalmente, na minha tese, na minha pesquisa. Eu já estou formalizando os dois como meus co-orientadores, porque devo muito a eles nessa pesquisa e, sem dúvida alguma, cada vez serão mais importantes nessa reta final do doutorado para mim, e, sem dúvida alguma, estarei perturbando vocês cada vez mais. Agradeço imenso pela oportunidade, agradeço pelo carinho, agradeço pelo espaço
E foi um prazer estar com você, Carlos, aqui. Muito obrigada. Axé para todos e para todas. E um ótimo que 2021 nos traga tempos melhores, mas que 2020 nos deixe realmente com todos esses aprendizados possíveis. Não esqueçam de permanecerem em casa. A pandemia está cada vez mais grave, inclusive eu estou esperando o resultado, mas provavelmente porque um familiar deu positivo, testou positivo. Então, é uma coisa para se ficar muito atento para que a gente possa sobreviver, porque eu acho que essa é a maior resistência nossa. Sobreviver. Axé. Doutor Paulo Fernando. Eu agradeço a você, Carlos, a Luciana e a Chiara pela participação. É sempre bom estar num espaço como esse, poder debater. Já que os espaços hegemônicos não permitem esse espaço de discussão, né, são tão arredios às aberturas para discussões como essa. Em síntese, verdade, só isso mesmo, só tenho a agradecer, tem mais o que falar. Doutora Luciana Ramos. Paulo, a sua pergunta não ficará sem resposta. Como logo a gente vai estar junto, a gente vai poder ter algum tempo para a gente dialogar sobre essa questão, mas só para um pontinho bem básico, para tentar iniciar essa nossa conversa. Romper com essa lógica liberal, essa sociedade que a gente foi forjada, sabe, Paulo? Porque não adianta a gente usar a narrativa racial, a narrativa negra, da negritude, se a gente continua com as práticas liberais, neoliberais, do universalismo, do conhecimento único, da referência teórica única, sabe? Então, a encruzilhada, a pluriversalidade, essa dimensão da ancestralidade, né, não é uma retórica, não é uma romantização para a construção de um texto poético, ela é de vida, ela é real, ela é viva, né? E quando a gente olha para nossas existências, né, quando a gente olha lá para a história das nossas avós, das bisavós de não sei quem, e que a gente entende como que elas resistiram, quais foram as estratégias que elas utilizaram, elas e eles utilizaram, para que nós estivéssemos hoje aqui, nós, negros e negras, doutores em direito. Isso é fundamental, porque mostra que o caminho ele não é linear, que a construção ela vai sendo feita, né, de forma muito entrecruzada, dentro dessa lógica mesmo, da encruzilhada, de Exu, enfim, e a gente precisa reconhecer e entender essa pluriversalidade, como que essas negritudes são construídas, inclusive os instrumentos de resistência, né? Eu ouço, às vezes, muitas críticas com relação a algumas estratégias utilizadas por alguns segmentos do movimento negro, mas por pessoas que têm uma prática política de esquerda que é alicerçada ainda numa lógica ocidental eurocentrada. Então, enquanto a gente tiver isso, a gente não vai conseguir avançar, entendeu? A gente precisa olhar para outros lugares, para outras formas de pensar, e para outras formas de produzir conhecimento. E agradecer imensamente para o professor Carlos pela oportunidade da gente trazer esse tema para esse espaço. Agradecer a Chiara, ao Paulo, que são meus irmãos, a gente ainda não tinha tido a oportunidade de estarmos assim num diálogo, né? A gente dialoga muito no cotidiano, no dia a dia, nós está sempre se apoiando, se falando, mas a gente ainda não tinha tido essa oportunidade. Então, agradecer imensamente esse espaço, e
E é isso, feliz final de ano para todo mundo. A gente sabe que esse ano foi um ano delicado, né? É um ano muito sensível, mas espero que cada uma de nós tenha conseguido refletir sobre essas sensibilidades que nos tocaram e nos reformular enquanto pessoas, né, diante desse processo todo, e que 2021 venha com tudo, com coragem para a gente fazer os enfrentamentos que a gente precisa fazer, com sensibilidade, né, para acolher, nos acolher e acolher aqueles que a gente ama e que necessitam da gente, né, que venha com saúde para aqueles que acreditam aí, né, que a saúde ela faz parte dessa dimensão então, da nossa existência, da nossa felicidade, enfim, e que a gente possa estar mais juntos, mesmo que distante aqui nessas lives, mas estar mais junto em termos de coração, de energia. E muito obrigada, professor Carlos, pela oportunidade. Crítica Republicana agradece a magnífica entrevista dos palestrantes, da doutora Luciana Ramos, do doutor Paulo Fernando, da doutora Chiara Ramos. Crítica Republicana continuará na próxima semana com novos temas, novos assuntos e novas questões. Forte abraço e até a próxima.